O MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais queridinhos na Bolsa de Valores e ele está presente em grande parte dos investimentos mensais de todo mundo que investe em fundos imobiliários. A questão é, esse fundo imobiliário hoje está custando quase R$11, ele varia ali entre R$10,70 e R$10,90 e definitivamente não vale a pena comprar MXRF11 por esse preço. Ele está muito caro e nesse vídeo eu vou te explicar por que nesse momento não está valendo a pena investir nele. Eu vou te falar por meios técnicos e fontes que não são da minha cabeça, fontes reais, para você entender por que é melhor segurar e não colocar tanto dinheiro em MXRF11 nesse momento. Então, se você tem esse fundo em carteira e quer entender um pouquinho mais sobre ele, bora comigo que eu vou te explicar agora. E aí amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou contador e faço vídeos de finanças e investimentos aqui na internet para te ajudar a investir melhor. E antes que os defensores de MXRF11 e os fãs desse fundo venham discutir comigo aqui na internet, eu já queria deixar claro que o intuito desse vídeo não é detonar o MXRF11, até porque eu tenho esse fundo em carteira e eu invisto muito nele, investia, né? Porque agora não mais. O que eu quero te mostrar mesmo são alguns pontos que eu acho importante a gente entender sobre esse fundo antes de investir nele, principalmente por esse preço. E pra gente começar a falar do MXRF11, eu acho legal a gente primeiro dar uma analisada nas características gerais desse fundo imobiliário. Hoje o MXRF11 é um fundo imobiliário que se diz híbrido, né? Ou seja, é um fundo imobiliário que pode estar investindo ali em diferentes setores do ramo imobiliário. No entanto, por mais que ele seja considerado um fundo híbrido, grande parte dos investimentos que ele faz são direcionados ao setor de papel. Então, ele é considerado um fundo híbrido, mas na prática mesmo ele é mais um fundo de papel, porque assim, grande parte mesmo dos investimentos dele são em CRIs. Eu tô com um gráfico aqui aberto para vocês verem, ó, olha só, 74% de todo o dinheiro desse fundo ele vai para SRIs. Ele tem uma parte aqui em outros fundos imobiliários, né? Então ele tem outros RIs em carteira. Ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa, 5% do valor. E ele também aqui tem 5% em permutas financeiras, né? Que é uma operação ali que ele faz em parceria com algumas construtoras para construir imóveis e ganhar parte ali nos lucros e resultados. Mas na prática mesmo, grande parte do dinheiro desse fundo vem aqui do CRI, que é o certificado de recebível imobiliário, né? Uma renda fixa aí, vamos dizer assim, uma dívidazinha aí com devedores do setor imobiliário. Desses CRIs que o fundo tem, a gente consegue ver aqui que 39% são indexados ao CDI, né, que é a taxa que a gente está acostumado aí na nossa renda fixa, o nosso CDB do nosso banco e tudo mais, e 60% indexado ao IPCA, né, a nossa inflação. Então esse fundo ele meio que divide aqui os indexadores dele para tentar dar uma garantia maior para o investidor, porque se a gente tiver momentos aqui com a inflação baixa, a gente tem o CDI para compensar, né, se tiver momentos aqui com o CDI baixo, a gente tem a inflação para compensar. Ele deixa nos dois indexadores aqui para te dar uma segurança maior e você conseguir ganhar independentemente do período que a economia está passando no país. Um ponto que eu acho interessante também no MXRF11 é que ele diversifica os investimentos dele, né? Então aqui, ó, ele tem em residencial, alimentação, shopping, cuidados pessoais, né? Que é aqui o healthcare e siderurgia, né? Que é essas empresas aí que trabalham com produção de aço, né? Basicamente esse steel industry aqui. É bom ele ter vários setores, né? Ele ter um pouquinho do dinheiro dele em cada um, porque aí se der problema em um setor, ele tem outros setores aí que podem se manter mais estáveis em situações diferentes da economia. Então também é um ponto positivo desse fundo. É importante a gente ver as taxas também, né? Então, no caso aqui dos CRIs ligados ao CDI, ele cobra CDI mais uma média de 2,69%, e IPCA ele cobra IPCA mais uma média de 7,48%. Então, esse fundo tende a te repassar um pouquinho mais que o CDI, porque ele cobra mais. E no caso do IPCA, ele cobra IPCA mais 7%, né? Porque o IPCA, ele muitas vezes ele pode ser pequeno, ele pode ser negativo, então você tem 7% aí garantido independentemente de qualquer coisa. Essa taxa do IPCA aqui é uma taxa normal, muitos fundos imobiliários têm pegado essa média aqui, então tá tudo certo. Aqui no gráfico de composição da carteira a gente consegue ver mais uma vez a diversificação do fundo, né? Então a gente vê aqui, ó, que ele tem vários e vários CRIs e ó, ele tem porcentagens não muito alocadas nos CRIs, né? O máximo que ele tem aqui é 4,68% em um CRI só. Então tá muito dividido aqui em vários CRIs, porque caso um CRI fique inadimplente, né, pare de pagar, ele tem todos os outros CRIs aqui para sustentar. Por fim, a gente consegue ver também aqui que o MXRF11 é um fundo imobiliário muito constante, então desde a existência aqui, ó, ele vem pagando constantemente dividendos sem muitas variações e com um leve crescimento aqui desde 2018 até o período atual, que é 2023. Então assim, é um fundo muito constante para quem é investidor e gosta de constância. MXRF11 é um exemplo de constância. E aí todos esses indicadores, tudo isso que eu falei com vocês agora, é para a gente mostrar que o MXRF11 não é um fundo imobiliário ruim. Fundamentalmente falando, né, no quesito de resultados, indicadores, CRIs, ele é um fundo bom e ele pode sim ser considerado uma boa opção para os investidores. No entanto, a gente está com um ponto que deixa o MXRF11
MXRF11 menos interessante, que é o ponto principal desse vídeo, o preço. Atualmente, o MXRF11 é um fundo imobiliário que tem valor patrimonial de R$10, ou seja, se a gente for contar todos os CRIs que ele tem ali, todos os títulos de dívida, todos os fundos imobiliários, tudo que esse fundo tem, dividindo pelo total de cotas, esse fundo imobiliário vale R$10. Esse aí é o valor justo do MXRF11. No entanto, se a gente abrir esse fundo imobiliário na bolsa de valores para comprar, para investir, o preço dele nesse momento está em R$10,78, ou seja, ele está 78 centavos mais caro do que ele deveria estar. Ah, Guilherme, mas 78 centavos não é muita coisa. É muita coisa sim, porque a gente está falando aqui de uma cota que custa R$10, mas se você for investir R$1.000, vai ser R$78 a mais. Se você for investir R$10.000, vai ser R$780 a mais. Se você for investir R$100.000, vai ser R$7.000 a mais. Essa diferença entre o que ele realmente vale e o que está sendo negociado na bolsa de valores é uma diferença grande. Isso representa 8% no valor do fundo imobiliário. E sempre que você compra um fundo imobiliário mais caro, surgem algumas implicações que você precisa entender para saber o porquê não vale a pena ficar comprando por preço alto. A primeira implicação é a mais óbvia, o risco de desvalorização. Quando a gente tem um fundo imobiliário valendo 10 e ele está sendo negociado por 10,78, ele está num preço maior do que ele vale. Dessa forma, como o mercado ele é muito variável, se acontece qualquer problema com o MXRF11 ou qualquer coisinha ali que implique em alguma desconfiança com esse fundo, ele muito rapidamente vai voltar para o valor justo, e se você tiver comprado nesse preço, você vai ter o seu dinheiro desvalorizado. Isso não acontece só com fundo imobiliário, acontece com qualquer coisa, né? Se a gente tem uma coisa que está sendo vendida acima do preço em qualquer situação da nossa vida, um celular, por exemplo, à medida que as pessoas forem entendendo que aquilo não vale o preço que tem, elas não vão pagar aquele preço que tem e vão pagar o preço justo. O mercado ele vai se autorregulando. Então qualquer notícia, qualquer coisa que acontecer na bolsa pode gerar alguma desconfiança nos investidores e pode fazer com que esse fundo imobiliário volte ao preço que ele realmente vale. E aí, se você comprar agora, depois, quando isso acontecer, você vai ter o seu dinheiro valendo menos, afinal, aquele fundo ele vai perder valor. Puxando esse gancho de desvalorização, comprando mais caro, a gente vem para o segundo ponto negativo, que é o entrave de comprar por esse preço, que é a baixa chance de valorização. A gente precisa entender que um fundo imobiliário é diferente de uma ação na bolsa de valores. Quando a gente compra uma ação na bolsa, a gente tem a expectativa de que aquela ação se valorize. Então, aquela ação, ela pode passar a valer 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, porque a empresa, ela consegue aumentar os lucros dela exponencialmente. Então, ela lucra esse ano, ela reaplica aquele lucro e aí ela ganha mais lucro ainda e ela vai ganhando mais e vai crescendo a companhia, né? A empresa ali no geral. No caso dos fundos imobiliários, essa parte ela não existe. Primeiro ponto, o fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir 95% de todos os rendimentos que ele recebe. Então, assim, o MXRF11 recebeu o rendimento, ele distribui para o investidor. Ele não reaplica aquele rendimento, o que faz com que ele não consiga crescer muito a longo prazo. Segundo ponto, os investimentos que o MXRF11 faz. O MXRF11, ele não tem imóvel físico, né? Imóvel físico vai valorizando com o tempo e aí pode ter uma valorização na cota. Não é o caso do MXRF11. O MXRF11, ele tem CRIs, que são certificados de renda fixa e que tem taxas fixas de rendimento. Então, aquelas taxas, aqueles rendimentos que esse fundo está recebendo, eles não vão aumentar com o tempo. Eles não vão ter uma valorização exponencial com o tempo, simplesmente porque as taxas são fixas. Então, ele combinou uma taxa ali no início. O que pode alterar é o índice, né, do CDI da inflação, mas isso não vai gerar um aumento exponencial no longo prazo que faça com que esse fundo se valorize. Esse fundo vai sempre ganhar a mesma coisa. Dessa forma, como não existe muito essa possibilidade do MXRF11 aumentar os rendimentos e começar a ganhar mais dinheiro e distribuir cada vez mais, porque ele é um fundo de papel, é uma característica desse investimento, esse fundo ele fica impossibilitado de se valorizar muito na bolsa de valores. E como ele está impossibilitado de se valorizar na bolsa de valores, se você compra esse fundo imobiliário no preço mais alto que ele está agora, ele já está no ápice da valorização dele, ele já chegou ali no limite, o que vai te impossibilitar mais rendimentos e valorização na sua cota. Se você compra ele no preço ou um pouquinho abaixo do preço, quando acontecer algum evento na bolsa assim, você pode garantir uma valorização, que aí ele pode chegar no preço dele, né, você comprando abaixo do preço, ou então ele pode subir um pouquinho no valor ali e ficar um pouquinho acima do preço como ele está agora. Comprando ele caro, você perde aí grande parte das suas chances de valorização e fica com um fundo imobiliário com preço paralisado na carteira. E por último, a última implicação de você comprar MXRF nesse preço é a perda de oportunidades. Tem muito fundo imobiliário do mesmo setor que o MXRF11 investindo em ativos muito parecidos com os ativos que o MXRF11 investe por um preço menor que o dele e um preço mais justo, ou seja, custando menos dinheiro. Então, investindo em MXRF11 nesse valor alto, você deixa de investir em outros ativos que você conseguiria investir pagando muito menos e, consequentemente, comprando mais ativos, né? Em ativos mais baratos, você consegue comprar mais quantidades e ter um rendimento melhor no fim das contas. Inclusive, se esse vídeo bater 150 likes, eu faço um vídeo de fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11 e que pagam rendimentos muito parecidos que ele. E foram por esses motivos e implicações que eu acho que no momento não é uma boa investir no MXRF11 por conta do preço que ele está
tá custando na bolsa de valores. Mais uma vez eu reforço que eu não acho que ele é um fundo imobiliário ruim, inclusive eu tenho ele em carteira, mas eu acho que o investimento nele é legal quando ele está no preço. Acima do preço não acho que é tão interessante assim. Eu, como investidor, tô fora por enquanto até que ele volte a um preço melhor. E agora eu queria que você deixasse nos comentários o que você vai fazer com o MXRF11. Você vai continuar comprando? Você vai dar uma pausa? Qual que vai ser a sua estratégia com esse fundo imobiliário? Deixa aqui nos comentários que eu tô doido pra saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo, se inscrever no meu canal para ver mais vídeos e eu vejo vocês nos próximos. Um grande abraço e até mais.